Para serem absorvidos pela célula do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. O que é que o neném quer aqui? Tá aqui, neném. Toma. Aqui. Tá aí. Esse é um detalhe. Emulsificados. Essa é, como eu sempre falo, é a palavra-chave. Essa questão tem um pouco de química. Que você sabe o que é um emulsificante, o que é emulsificar. É basicamente você conseguir misturar a gordura com alguma coisa. No sorvete, por exemplo, se você ler os ingredientes do sorvete, você vai ver que tem lá emulsificante. Qual o papel do emulsificante? É misturar a gordura que é natural do leite. O leite tem gordura e outras gorduras que pode ter, por exemplo, gordura hidrogenada ali, para que ela fique uma mistura homogênea. E aí quando isso vai dar aquela textura macia quando você come o sorvete, quando você toma o sorvete, ok? Então aquela textura macia. E para evitar que você fique com aquela sensação de que tá com a boca com gordura, sabe? Quando você deixa uma carne que você fritou e tá lá a frigideira com aquele óleo que acabou com a temperatura ambiente ficando meio pastoso. Você come aquela carne, você fica com a sensação de gordura na boca. Então o emulsificante é justamente para isso. É para fazer com que se misture e fique basicamente disponível para a digestão, tá certo? Para a absorção das células. Então, nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar, ou seja, são insolúveis em água. Então, uma coisa que você faz sem perceber que você emulsifica é quando você vai lavar uma frigideira. E você tem a frigideira lá, você usou óleo para fritar alguma coisa, o óleo acabou virando aquela pasta, né? Ele ficou pastoso, ele ou solidificou. E aí se você só jogar água, você vai ver que não sai a gordura. Só que quando você põe, né, já vou chutar, já vou dizer aqui, quando você põe detergente, você percebe que a gordura sai. Por quê? Porque o detergente, ele é um emulsificante naquele momento. Então, ele arranca, é como se ele arrancasse a gordura que está grudada na frigideira e deixa disponível essa gordura para ser levada pela água. Então, por que não são as demais alternativas? Então, esses ácidos biliares, né, atuam no processo de modo a hidrolisar os lipídios. Não, ácido biliar não hidrolisa lipídios. Quem hidrolisa lipídios são enzimas que são chamadas de lipases. Elas quebram, hidrolisar é quebrar. Então quem faz isso são enzimas, não são os ácidos. Agir como detergente, então é isso, tá certo? É fazer com que a gordura ela fique disponível para que as enzimas, para que as células consigam atuar em cima dessa gordura. Então as enzimas elas vão conseguir atacar essa gordura agora, para que ela fique uma molécula cada vez menor e consiga ser absorvida pelo trato intestinal. Tornar os lipídios anfifílicos, ou seriam anfipáticos, por exemplo, ou seja, fazer com que eles fiquem polares e apolares. Não, o lipídio vai continuar sendo apolar, vai continuar sendo o que a gente vai chamar de hidrofóbico, tá certo? Ele não vai se tornar anfipático, anfifílico. Anfifílico significa com uma dupla afinidade, tanto por polar quanto apolar. Algumas moléculas que têm essas características são os fosfolipídios. Eles têm na sua cabeça uma parte polar e a sua cauda, né, aquela moléculazinha que parece um bonequinho com a cabeça e duas perninhas. Aí sim, eles são anfifílicos ou anfipáticos. Mas os ácidos biliares, eles não fazem isso, tá certo? Você teria que modificar a gordura. Perceba que você não está modificando a gordura, é como se o ácido biliar estivesse pegando a gordura e fazendo assim, ó, tá aqui. Use com sabedoria essa gordura, ok? Promover a secreção de lipases. Não, quem promove a secreção de lipases são as células do intestino, que vai ser estimulado através da alimentação. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Não, os lipídios vão passar ali, tá certo? Quer você queira ou não. Tanto é que pessoas que têm a perda da vesícula biliar, que é onde é produzida, né? Então, na verdade, o fígado produz o ácido biliar, tá certo? Os ácidos biliares, e isso é acumulado na vesícula biliar. Pessoas que passaram pela cirurgia de retirada da vesícula biliar, ou seja, tem uma produção muito baixa de ácido biliar, porque não dá para guardar e aí usar em grande quantidade, né? As gorduras passam muito mais fácil, muito mais rápido. E aí um dos problemas que as pessoas que passaram pela cirurgia de retirada da vesícula biliar
é ter uma evacuação muito mais rápida, ou às vezes quando se alimenta um pouquinho a mais de gordura do que o médico tinha receitado, vai correndo para o banheiro, tem fezes gordurosas e tudo mais. Então, na verdade, os ácidos biliares, eles meio que dão uma travada, tá certo? Eles meio que, pera aí, espere, gordura, você vai passar mais tempo aqui, que é para poder as células absorver. Sem ácido biliar, as gorduras iam passar muito mais rápido, ok? Sem contar também que você tem o peristaltismo do intestino, beleza? Que vai ser responsável pelo trânsito intestinal dos lipídios. Ok? Foi bem simples essa, deixa eu ver se tem alguma pergunta.